Olá, pessoal, tudo bem? Então, começamos mais um vídeo. Esse vídeo traz o que? Agentes formadores e modeladores do relevo, erosão e contaminação de solos. Então, gente, nós temos formando o relevo os agentes endógenos, ou seja, que vêm de dentro, os agentes internos. Então, quem são eles? O tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. São os agentes endógenos que formam o nosso relevo. E temos também os agentes exógenos. Eles modelam o relevo. Eles dão ao relevo as formas que a gente visualiza hoje. Como eles fazem isso? Através do intemperismo e da erosão. Então, o tectonismo, gente, está relacionado ao quê? A movimentação das placas tectônicas. E dentro do tectonismo, nós vamos ter os movimentos epirogênicos, né? Que fazem o quê? Eles provocam o abaixamento ou o soerguimento da crosta, tá? E eles ocorrem lentamente em áreas mais estáveis, tá? Eles não provocam alterações na disposição e na estrutura geológica local, mas eles até alteram a fisionomia do relevo, certo? Então, o que acontece? Na epirogênese, a gente vai ter ou soerguimento ou rebaixamento de áreas dos continentes. Já os movimentos orogenéticos são movimentos mais horizontais. Os epirogenéticos, né, os epirogênicos, são de subida e descida, né, mais vertical. Os orogenéticos, eles vão ser horizontais. E conforme a resistência das rochas do local onde eles acontecem, a gente vai ter ou dobramento ou falhamento. Os dobramentos, então, vão ocorrer quando essa rocha permitir esse dobramento, quando ela não oferecer uma resistência muito grande, quando for uma rocha, digamos assim, mais frágil, né? E ela vai permitir a ondulação do relevo, certo? Então, observem aqui na figura. Opa, peraí. Sim, agora, agora eu posso apontar. Vocês vão ver o seguinte aqui, pessoal. Nós temos a pressão sendo exercida e aí a formação desses dobramentos, certo? Das áreas sinclinais e das áreas anticlinais, certo? Então, quando nós temos estruturas mais maleáveis, nós vamos ter dobramentos. Já quando temos rochas mais rígidas, muito resistentes, elas podem se partir nesse movimento orogenético, formando assim então fraturas. E dessas fraturas vai resultar deslocamento de algumas porções dessas rochas. Então eu vou ter aqui uma falha de cavalgamento, né? Uma rocha, um bloco vai ficar sobre o outro. Uma falha normal, né? Que ocorreu a falha, parte vai descer, parte vai ficar no lugar onde está. Uma falha inversa, quando a parte fraturada sobe, e falhas de deslizamento, quando uma passa pela outra, certo? Em relação ao vulcanismo, pessoal, também é um agente de construção do relevo, certo? É um agente endógeno. Então, o que acontece com o vulcanismo? Ele vai se dar quando quando o magma, né, consegue chegar até a superfície. Então, nós temos aqui a câmara magmática, nós temos dutos pelos quais esse magma vai conseguir se deslocar. Quando o magma sai pela chaminé, pela cratera do vulcão, recebe o nome de lava. Então, temos aqui um cone vulcânico, alguns dutos secundários, o duto principal, né, que é a chaminé, onde temos aqui a cratera do vulcão, por onde vai sair a lava, pode saírem aqui também gases
pós, cinzas, bombas também, os piroclastos, né, que são fragmentos de rocha incandescente que vão ser expulsos com grande velocidade, certo? E aí aqui pode ocorrer nessa área termos diversas camadas de rochas diferenciadas. Então pode-se ter aqui a formação de rochas metamórficas pela alteração de pressão e de calor. Podemos aqui ter uma camada densa ou, no entanto, de rochas sedimentares, não há problemas. E aqui temos um rio de lava. Essa rocha, essa lava, quando se solidificar, vai ser uma rocha ígnea extrusiva, ou seja, que tem origem no vulcão, certo? Aqui, então, gente, um mapa das placas tectônicas, mostrando que é a situação atual dos continentes e as direções de deslocamento dessas placas tectônicas. Lembrando que o vulcanismo nós teremos principalmente próximo ao encontro das placas. Então, esses triângulos aqui representam áreas que temos vulcões, certo? Aqui o Círculo de Fogo do Pacífico. Aqui, áreas sujeitas a terremotos, essas bolinhas pretas, tá? Olha aqui uma série de vulcões. Aqui temos alguns vulcões também dentro da dorsal do Atlântico. Aqui é um conjunto de vulcões também nessa porção da África, certo? Então, os abalos sísmicos, eles são causados o quê? Pela ruptura das rochas, certo? Que vai desacomodar essas camadas e também vai rolar uma reacomodação em função da movimentação das placas tectônicas. E isso vai gerar o quê? Ondas vibratórias que vão se espalhar, dando origem a esses tremores, aos sismos, né? Aos abalos sísmicos, que podem ser de maior ou menor intensidade. O ponto onde o terremoto, onde o abalo se origina, recebe o nome de centro ou foco. O ponto da superfície situado diretamente em cima desse centro vai se chamar epicentro, onde o terremoto é sentido com maior intensidade. E aí, gente, tem a chamada escala Richter. Para que serve a escala Richter? Ela vai mensurar os efeitos que o terremoto causa, certo? Então, menos de 3,5. Geralmente não é sentido, mas pode ser registrado. É muitas vezes o que a gente observa aqui no Brasil, tá? Pequenos abalos sísmicos que a gente nem sente. De 3,5 a 5,4. Podem causar pequenos danos, podem nem ser sentidos, né? Podem causar pequenos danos. De 5,5 a 6 ocasiona danos em edificações. Claro que tem alguns países que tem tantos abalos sísmicos que já tem construções que são adaptadas, então provavelmente essas construções não tenham danos. De 6,1 a 6,9 podem ocorrer danos graves. De 7 a 7,9 já são terremotos de grandes proporções, né, com danos graves. E de 8 ou mais graus na escala Richter, a gente tem um terremoto muito forte que causa destruição total da comunidade atingida e das comunidades próximas. Importante a gente pensar, gente, que quanto maior é a preparação e o poder aquisitivo das pessoas que vivam neste lugar, menos o abalo sísmico vai ser sentido. Por quê? Porque as pessoas têm condições financeiras de se preparar para que esses abalos ocorram gerando o menor impacto possível, tá? E ao mesmo tempo são comunidades que muitas vezes têm dinheiro para se reconstruir rapidamente, né? Então os abalos são sentidos por menos tempo. Aí, pessoal, como agente exógeno, ou seja, agente externo de modelagem do relevo, né, que vai modelando esse relevo, nós temos o intemperismo e a erosão. O intemperismo se refere ao quê? Ao conjunto de processos que causam a decomposição ou a desintegração dos minerais que compõem a rocha. Então, é o quê? Esse desgaste
tá? Essa decomposição que vai ocorrendo na rocha. Nós temos o intemperismo físico. Um exemplo é uma rocha que tem uma pequena fissura, né? E entra água ali. Essa rocha está numa área fria. O que acontece? Essa água vai congelar. Congelando, esse líquido, essa água se expande e ela vai aumentando a pressão interna naquela fissura. Isso vai fazer com que a fenda, né, o que era antes uma pequena fissura, transforme-se numa fenda na rocha, certo? O intemperismo químico está relacionado à decomposição a partir de reações químicas que vão acontecer com os elementos, estando eles em contato com o ar e a água. A água é um grande agente decompositor de rochas. E o que acontece, gente? A gente também tem a matéria orgânica e organismos que provocam alterações físicas e químicas nas rochas. Exemplo, um animal que vai escavar uma rocha é uma raiz de uma árvore que vai se infiltrando, né? Que vai crescendo, vai se expandindo e vai alargando essa rocha. Além disso, animais e elementos decompositores também com suas reações químicas podem acelerar esse processo de intemperismo químico, certo? A erosão, gente. Então, a erosão também um agente modelador do relevo, né? Um agente exógeno. Ela tem 3 etapas, né? Que é basicamente o quê? O desgaste, o transporte e a deposição dos materiais que formam a crosta terrestre, tá? Então, a erosão, ela trabalha nessas 3 frentes, no desgaste, no transporte e na deposição. Lembrando, o intemperismo é só o que? A decomposição da rocha, certo? É o desgaste. A erosão, ela vai além. É o desgaste, o transporte e a deposição, certo? Então, o intemperismo, ele seria anterior à erosão. A erosão é um processo que, além do desgaste, ela faz o transporte e a deposição desses materiais. Os principais agentes erosivos que nós temos: a água das chuvas e das enxurradas, né? Conforme a quantidade de chuva e a velocidade, né, a concentração e a velocidade em que ela vai ocorrer, a gente pode sim ter uma erosão mais pronunciada. A água do gelo também, né, agentes geleiras também, a erosão glacial, né, também consegue transportar grande quantidade de sedimentos. A água dos rios, a erosão fluvial, né, os rios vão trabalhando e vão carregando consigo sedimentos. A água dos mares e oceanos também tem esse papel, né, de transporte de sedimentos muito forte, transporte, deposição, reacomodação. O vento, também carregando sedimentos, e as atividades humanas também conseguem gerar erosão. Dentre os tipos de erosão, então, vamos analisar um por um. A erosão pluvial. A erosão pluvial ela é causada pela chuva, tá? Pluvial, chuva. Fluvial, rios, certo? Então, na erosão pluvial, eu posso ter uma erosão mais superficial, que vai levar partículas do solo, principalmente se não houver uma cobertura vegetal, ou seja, solo exposto vai ser erodido com muito mais facilidade do que um solo vegetado, né? Pois a vegetação tem o papel de, a partir de suas raízes, manter esse solo no seu devido lugar. A erosão laminar, que a quantidade carregada de materiais vai ser maior do que na erosão superficial. Aí eu tenho erosão de sulcos, ou seja, quando eu tenho uma quantidade de chuva bastante grande e que ela forma sulcos no terreno, tá? Vai formando verdadeiras trilhas, verdadeiros buracos no terreno. E eu tenho a erosão de ravinamento, quando é bem mais agressiva essa erosão, né, quando a intensidade das chuvas é muito maior, repetidas vezes, e vão se formando crateras no solo.
até a chegada das vossorocas. As vossorocas vão se manifestar quando a gente consegue chegar a encontrar a água subsuperficial, certo? Formam-se canais d'água naquela área erodida. Então, aqui nós temos erosão fluvial. Então, ela é feita pelo movimento das águas dos rios, certo? Então, o que acontece? Essa erosão ela está relacionada ao trabalho que o rio faz escavando o seu leito, transportando sedimentos, depositando ou acumulando sedimentos em alguma de suas margens, certo? Então, o que acontece? Enquanto os rios vão escavando o seu leito, eles também vão modelar as vertentes. As vertentes são aqui, as duas vertentes de um rio, certo? Então, aqui formou um vale normal, porque as duas vertentes, né, estão ali em função do trabalho que esse rio fez escavando essas vertentes. Aqui, pessoal, nós temos um vale em calha. O que quer dizer isso? Formou-se uma calha aqui no entorno do rio pela sedimentação, certo? O rio foi fazendo seu trabalho de escavação e, ao mesmo tempo, foi depositando sedimentos. Então, formou-se uma calha, aqui uma planície sedimentar no entorno deste rio. E aqui um vale assimétrico. Nós temos uma vertente bem proeminente deste lado, e aqui já não existe mais essa vertente. Por diversos fatores, aqui não aparece mais uma vertente. Essa área toda aqui foi aplainada, certo? Temos também, gente, a erosão marinha, que ela está relacionada ao trabalho das águas do mar, tá? Dos oceanos, dos mares. E temos um trabalho bastante construtivo, no sentido do que? Da acumulação de sedimento marinho. Então, formando o que? Restingas, cordões arenosos, as dunas também, cordões de areia, tá? A gente pode ter a questão também de recifes sendo formados por acumulação. Então, a erosão marinha ela pode trazer acumulação de sedimentos, tá? Pode depositar sedimentos ao longo da costa, ou a erosão marinha pode fazer a questão da abrasão, do desgaste do material. Aqui a gente tem um esquema de formação de falésias. Nós tínhamos aqui uma forma de relevo e a água batendo. Já ouviram aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, aqui nós temos o movimento da água constante, destruindo essas rochas que estavam aqui e formando uma falésia. E aí nós temos também aqui a deposição dos sedimentos que foram erodidos desse trabalho todo aqui, que foi sendo modelado esse relevo, certo? Claro que parte desses sedimentos aqui, que foram gerados por esse processo de erosão, foram retrabalhados pelo mar e provavelmente foram parar em outras praias, certo? Então, a gente tem aqui alguns depósitos, mas parte desse sedimento, principalmente os mais finos, foram transportados pela água. Aqui nós temos a erosão glacial, tá? Que o gelo, através das geleiras, o que são as geleiras, né? São grandes massas de gelo formadas nos continentes, em regiões onde a quantidade de neve que precipita é maior do que a quantidade de neve que derrete, certo? Interessante observar que temos dois tipos de geleiras. As geleiras continentais, localizadas nas regiões de altas latitudes, ou seja, próximas aos polos, né? Antártida, Groenlândia e outras regiões árticas. E aí, nessas geleiras, é comum que se tenha os icebergs, né? Que são formados de água doce, que constituem um perigo para a navegação, né? Quem viu o Titanic, né? O iceberg estava no caminho. Aí temos as geleiras alpinas,
que são em áreas de grande altitude, ou seja, né, altas montanhas. E aí vamos ter vales, né, as geleiras de vales, áreas que foram escavadas por rios, né, e que formam-se nessas áreas grandes geleiras. Quando temos os períodos de degelo, né, essa água que resultante do derretimento da geleira, acaba alimentando rios e lagos da região, certo? Vamos observar aqui o esquema que mostra o que? Uma geleira alpina. E observem aqui, nós temos uma grande quantidade de gelo. Quando a temperatura aumenta, esse gelo, a base dele derrete. E aí ele desce, formando essa língua de gelo que vai despencando e carrega consigo uma grande quantidade de sedimentos. E aí pode deixar na rocha que está embaixo estrias, como se tivesse arranhado aquele relevo, e pode deixar depósitos de sedimentos também, as chamadas morainas, certo? Então, nós temos esse trabalho feito fortemente pelo gelo. Imagina aquela grande massa de gelo descendo, né? Em função do quê? Que a base dela derreteu. Temos a erosão eólica, né? A erosão eólica, temos o processo de destruição e o processo de acumulação. Dentro do processo de destruição, temos a deflação, quando o vento retira e transporta partículas finas das rochas. E temos também a corrosão, quando ele lança essas partículas contra outras rochas. Então, essas partículas são lançadas contra outras rochas e vão aumentando o potencial do vento em escavar essas rochas. Nesse tipo de erosão, a gente tem aqueles formatos dos relevos em cogumelos, em taça, que muitas vezes a base dele é mais erodida. Por quê? Porque o vento consegue transportar partículas ali e essas partículas vão erodindo a base dessa formação rochosa e a parte mais alta fica menos prejudicada. E nós temos também na erosão eólica processos de acumulação, né, que os ventos vão acumulando sedimentos, formando grandes dunas, grandes elevações de areias, né, que podem ser fixas ou móveis, né, e podem ser modificadas a sua posição pelo vento. O vento vai carregando esses sedimentos. Aí chegamos no solo, né, gente? Os solos, eles são resultantes do quê? De todo esse intemperismo físico e químico que ocorre nas rochas. Então, os solos, além de todos os minerais, de todos esses sedimentos resultantes do processo químico e físico, eles têm também, na sua formação, a água, temos também gases e seres vivos, ou seja, matéria orgânica. Então, observando aqui este gráfico, nós temos a parte sólida do solo, que é formada por minerais e matéria orgânica. Temos uma parte aqui que entremeia os poros desse solo, que é a água e o ar, ou seja, os gases. E a parte líquida, certo? Então, o solo é composto por essas 4 componentes, né? Minerais oriundos das rochas, matéria orgânica, ar e água. E os tipos de solo, gente, vão depender da quantidade de chuva que eu tenho, da temperatura, das variações climáticas, do relevo, dos tipos de rocha, da vegetação. Então, determinado tipo de rocha origina um determinado tipo de solo, certo? Aqui, gente, eu tenho um perfil clássico de solo, tá? Com as camadas mais superficiais e as camadas subsuperficiais. Então, a camada mais próxima de nós, né, seria a camada O, que é a camada composta por matéria orgânica, né, restos de plantas e animais na superfície do solo. Aqui é uma vegetação, aqui é a camada O. É aqui uma graminhazinha
por efeito ilustrativo. No horizonte A, nós vamos ter a questão do humus também presente e dos minerais. Vai ser mais escuro que os horizontes, que as camadas B e C, por quê? Pela questão da matéria orgânica, que dá uma coloração mais escura para o solo. Esse horizonte B aqui, gente, ele é formado por partes bastante degradadas da rocha, tá? Então, está bastante degradada. No horizonte C, as partes já estão menos degradadas, tá? É possível observar a presença de materiais que ainda estão se transformando em solos. E aqui, a camada R é a rocha-mãe, tá? Que vai sendo submetida ao processo de intemperismo, vai se desagregando até se transformar em solo. Só que esse processo todo aqui tem um tempo para ocorrer, certo? Conforme a quantidade de chuva, a temperatura que este perfil de solo está exposto, isso pode ocorrer de forma mais lenta ou mais rápida. Aqui, gente, temos 3 situações de horizontes de solo em climas diferentes, para a gente pensar como o clima vai influenciar. Então, no primeiro horizonte aqui, temos um clima temperado. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui uma vegetação mais espaçada, a presença de quartzo e argila minerais, tá? A gente não tem aqui chuvas abundantes, por exemplo, nem temperaturas elevadas. A gente vai ter óxido de ferro e alumínio, materiais lixiviados, né? Os carbonatos que vão sendo lavados, né? A água da chuva vem lava para as camadas mais profundas e um substrato de granito, certo? Então, o que acontece? Esse granito vai se decompondo e deu origem a esse solo. Já um solo de clima úmido, a gente observa o quê? Uma vegetação mais abundante, porque nós temos uma grande quantidade de precipitação, que vai favorecer essa formação de uma vegetação mais abundante. Nós vamos ter aqui uma espessa camada de óxido de ferro e de alumínio insolúveis e a presença ocasional de quartzo, que aqui tínhamos muito mais quartzo. Uma fina zona lixiviada, ou seja, que foram lavados os minerais até chegarem nessa zona aqui, e um substrato de rochas ígneas, tá? Que vão gerar um solo com uma fertilidade diferenciada do solo de clima temperado. Já o solo de clima seco, ele é um solo lixiviado, ele tem concreções, nódulos de carbonato de cálcio que precipitou e um substrato de arenito ou de calcário. É um solo mais difícil de lidar. As chuvas, quando ocorrem concentradas, são poucas chuvas, mas são concentradas. Então, vai ser mais difícil que a decomposição da rocha-mãe aconteça e que esse solo seja mais profundo, certo? É um solo mais difícil de trabalhar. E aí, gente, a gente tem que pensar na importância do solo, né? O solo, ele tem relações tanto com a hidrosfera, como com a atmosfera, com a biosfera e com a litosfera. Então, nós temos aqui um intenso processo de interação, seja pela questão do recebimento de água, da evaporação, seja pela questão da troca de gases e de energia com a atmosfera, seja pela questão da lixiviação e da decomposição das rochas para formar esse solo, seja pela questão da fauna e da flora que estão vivendo nesse solo e da reciclagem desses organismos pelo solo. Então, as interações, elas são bastante grandes e é o que permite que a gente tenha essa diversidade de vida no nosso planeta.
Aí entramos na questão da erosão dos solos, né? O que é a erosão dos solos? É a perda da camada superficial, rica em matéria orgânica, né, onde existe vida microbiana e ocorre o desenvolvimento da vida vegetal. Então, se a gente observar aqui, a gente já tem uma erosão e formando sulcos. Aqui a gente já está quase que evoluindo para um processo de ravinamento. Quais as causas da erosão desse solo? Desmatamento, né, gente? Uma das principais é o desmatamento. Porque quando tu não tem vegetação protegendo o solo, ele fica exposto e ele fica mais sensível, mais suscetível aos processos que a pluviosidade pode causar aqui. Outra questão que também auxilia na erosão dos solos é a queimada, porque através da queimada tu queima o que tem de vegetação ali, tu destrói a matéria orgânica e tu acaba deixando aquele solo exposto também. O uso intensivo do solo, né? Quando eu tenho muitas colheitas, uma em cima da outra, né? Todo o ciclo da agricultura bastante intensificado, bastante mecanizado, ou quando eu tenho a criação de gado bastante intensiva, né? Quando eu uso intensamente o solo sem me preocupar com o manejo, com formas de recuperar esse solo, ele também sofre erosão. Quando se faz abertura de estradas e construções, a gente também pode ter erosão de solos. E encostas, né? A gente já viu várias vezes no Brasil grandes deslizamentos de terra, porque áreas de morros, né, com encostas bastante íngremes, que foram desmatadas, que foram abertas estradas, vias, e feitas construções muitas vezes irregulares. Então vinha aquela chuva torrencial e levava aquele solo todo embora. Se a gente observar aqui, pessoal, esse mapa, ele mostra um processo de desertificação no planeta. A gente vai observar aqui, ó, o vermelhinho é um processo muito alto. Então a gente observa aqui no Nordeste do Brasil esse processo. Aqui algumas áreas dos Estados Unidos, aqui na borda do Saara, nessa aqui é a região do deserto do Saara. Aqui na borda do Saara, essa região aqui também, né, do Oriente Médio. Aqui a gente observa, aqui na Austrália também. Então, o que acontece, gente? A desertificação ela está relacionada basicamente ao que? A falta de chuva, tá? Para ser deserto, tu tem que ter déficit hídrico, escassez de água, tá? O fenômeno da desertificação é diferente do fenômeno da arenização, que ocorre aqui no sudoeste do nosso estado, no sudoeste do Rio Grande do Sul. Então, a arenização ela é um fenômeno natural, a pluviosidade, a precipitação continua a mesma, e o que acontece? O Rio Grande do Sul já foi um grande deserto, essa região toda era o chamado deserto Botucatu. Nós tivemos uma cobertura de basalto, tá, com alguns derrames basálticos, e a região do oeste do estado ficou com uma camada fina dessa cobertura de basalto. Esse basalto foi sendo decomposto, passou por todo o processo de erosão, de decomposição, transporte e sedimentação, e essas areias do antigo deserto Botucatu acabam ficando expostas, né, e acabam aflorando. Então, é um processo natural que é intensificado pela agricultura intensiva e pelo pisoteio do gado, por criações de gado, tá? Então, é um processo natural que é intensificado pelo ser humano. Se vocês observarem aqui no fundo, tem algumas plantações de pinos. Se usa o pinus e o eucalipto como forma de barrar o vento para reduzir a expansão da área de arenização. Qual a problemática? O eucalipto, principalmente, mas o pinus também, eles retiram muita água do subsolo. Então, tu acaba tornando esse subsolo também menos rico em água
e tu acaba desequilibrando a questão hídrica no lugar também. Aí, gente, passamos aqui para a contaminação dos solos, tá? Nós temos aqui 3 situações. O lixão, onde o lixo é simplesmente jogado num determinado lugar. A gente acaba tendo aqui uma série de vetores transmissores de doença, ratos, baratas, moscas, a questão dos próprios urubus que temos aqui no desenho. Isso acaba gerando poluição na superfície, poluição na atmosfera, inclusive, porque esse lixo está se decompondo e liberando gases. E, ao mesmo tempo, como resultado da decomposição do lixo, nós temos o chorume, né, que vai infiltrar nesse solo e vai atingir o lençol freático. Então, nós vamos ter a poluição do ar e a poluição das águas subterrâneas. Aí nós temos a questão de uma tentativa de resolver esse problema, que são os aterros controlados. Como é que é esse aterro controlado? Pega-se esse lixo que já tinha, faz uma cobertura com terra e grama, coloca-se aqui chaminés para captação e queima do metano, que é um dos gases que está relacionado à decomposição do lixo. Também é um gás que aumenta a temperatura, é um gás de efeito estufa, né? Porém, o chorume aqui ele não está sendo tratado. Então, igual nós teremos a poluição do lençol freático. Aí, o que acontece? Se fechou essa célula aqui do lixo, né, que tinha, aí tu abre uma nova célula dentro desse aterro controlado. Tu faz uma impermeabilização com a manta de PVC, e aí tu vai depositando o lixo e vai cobrindo diariamente, para evitar a proliferação de vetores de doença. Mas essa área aqui, até se decompor completamente, vai continuar assim, poluindo o lençol freático. Aqui, num aterro sanitário, que é o ideal, antes de começar a se colocar lixo ali, o que se faz, né? Antes de se depositar resíduos ali, né, que não podem ser reciclados, que o certo é fazer a separação, reciclar o que pode ser reciclado e só encaminhar para o aterro aquilo que não pode ser reciclado. Então, nós temos aqui toda uma impermeabilização dessa área, tem-se a deposição do lixo, a instalação de chaminés para captação e queima de gás metâneo, a cobertura diária para não proliferação de mau cheiro, de urubus, ratos, baratas e outros insetos. Tu tem a captação do chorume e o tratamento dele numa estação de tratamento de efluentes. Assim é a melhor forma de se organizar os resíduos, né, de destinação final dos resíduos que não podem ser reciclados, certo? Então, por isso a gente sempre pensa naquela questão, reduza o consumo, reutilize e depois o que não pode ser reutilizado, recicle, certo? Então, pessoal, obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham gostado do vídeo, certo? Dúvidas, preocupações, inquietações geográficas, segue lá no Instagram Geografia Linda, que você vai achar muitas de suas respostas, certo? Pode deixar também dúvidas, comentários aqui nos comentários do vídeo, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, todas essas coisas que as blogueiras pedem, certo, pessoal? Obrigada, até a próxima!